Hello, guys. Welcome back to our English class. Então, bem-vindos de volta aí para a nossa aula de inglês, certo? A aula é essa, né? Que é baseada ali no Centro de Mídias, nas aulas do Centro de Mídias. Então, quem já assistiu vai saber o que nós estamos falando sobre o assunto. Quem não assistiu, ó, presta bastante atenção aqui que eu vou explicar um pouco mais devagar, né? Ali eles são bem ligeiros, porque a aula ela é muito rápida, é o tempo deles, né? Então, eu vou explicar devagarzinho para vocês com algumas adaptações, ok? Então, ó, não se esqueçam, façam no caderno só as respostas, não precisa copiar pergunta e não se esqueçam de me enviar para eu dar nota, tá bom? Aí a participação de vocês que é muito importante. Então, compartilhando a tela da atividade, nós vamos falar hoje sobre Oceania. Oceania. Então, é uma palavra cognata aí, né? Igualzinho ao português, só a leitura em inglês que é diferente, né? Oceania. A Oceania, o que que é? É um... O que vocês sabem sobre a Oceania? Então, ele pede aqui, ó, o que a gente faria na sala de aula? Eu perguntaria para vocês o que vocês sabem, nós conversaríamos um pouco, então, aí, ó, o que eu sei, cada um iria anotar aqui o que sabe. Então, façam isso. What I know, o que eu sei sobre a Oceania, tá? Depois aqui, what I want to know, o que eu gostaria de saber sobre Oceania, né? E what I have learned, o que eu aprendi no final, vocês podem marcar aí o que vocês aprenderam em português mesmo, tranquilo, tá? Aí ele pede para, eu peguei a aula do Centro de Mídias, ele pede para vocês responderem no chat lá da aula do Centro de Mídias. O que eu sei sobre a Austrália e o que eu quero saber sobre a Nova Zelândia. Mas isso, né, vocês não precisam fazer. Só estou lendo aqui para vocês falar, a professora colocou aí, nem lê para gente, então tá aí, tá? Então respondam esses três e vamos lá. Aqui tem uma foto da Austrália, tá bom? E aí ele continua. Can you write questions about country for a quiz? Você poderia escrever algumas questões, né, perguntas sobre esses países num quiz? Então ele pergunta assim, ó, observe o mapa ao lado, que continente ele representa? Então olhem aí, tá? O que você sabe sobre esse continente? E depois, tem um texto aqui embaixo para vocês responderem. Então, sobre esse texto aqui, ó, vocês vão responder a 3, tá? Então, esse texto, esse tipo de texto, a gente encontra em sites de histórias e quadrinhos e cartoons, numa enciclopédia online ou no blog especializado sobre relatos de viagem. Então, tem o texto, a 4 vocês vão responder. Eu vou ler o texto lá mais para baixo, porque aqui está muito pequenininho e mais embaixo eles colocaram maior. Então, ó, a 4. What type of information you cannot find in the test? Que tipo de informação você não encontrará, ó, não pode encontrar. Can é pode, né, consegue, só que o not é o não. Então, não encontrará nesse tipo de texto. Geographical characteristics, características geográficas, names and heights of mountains, nomes e altura das montanhas, clima, culture aspects, social celebrations, typical food and lingua, language, aspectos culturais, como comemorações, comida típica e língua, typical fauna and flora, a fauna e a flora típica daquele lugar. Então, qual dessas informações vocês, ó, cannot, não encontrarão aí nesses textos, tá bom? Eu vou ler eles aqui embaixo. Aí, ó, tá um pouquinho melhor, né? Então, são 3 textinhos falando um pouquinho de cada um dos países que fazem parte aí da Oceania. Então, New Zealand, Austrália, Papua New Guinea. Então, Nova Zelândia, Austrália e Papua Nova Guiné, tá? Então, Austrália. Bom, gente, eu não vou ler cada um e procurar as palavras cognatas para vocês, que é o que a gente tem que fazer, né? Por quê? Porque são 3 textos grandinhos, então vai demorar muito tempo. Eu já vou ler e traduzir, tá? Mas o que a gente deveria fazer se vocês estivessem aí sozinhos, tendo que fazer isso numa prova,
ou num concurso, num cursinho, alguma coisa. Deixa eu tirar minha companheira de trabalho daqui. Vem para cá, você. Vocês tinham que olhar se tem imagem, vocês já viram que tem imagens, fala sobre aí a Oceania, né, que é um continente, e alguns países, então vocês já sabem que o assunto é esse, o tema do texto, e aí vocês vão procurar as palavras cognatas. Que são as palavras cognatas? Aquelas que se parecem com o português e têm a mesma tradução. Se não tiver a mesma tradução, ela é falsa cognata, ou seja, não é verdadeira, né? Então, por exemplo, mountains é uma palavra cognata, que significa montanha, né? Então, vocês vão procurando essas palavras cognatas no texto para tentar entender sobre o que ele fala e tentar traduzir, né? Eu vou procurar outra aqui para vocês, ó. Islands, lembra ilhas? Mais ou menos, né? Vamos procurar outra. Contém, tá? Então, essas palavras são cognatas. Então, vamos à leitura do texto em inglês para vocês ouvirem e depois aí eu traduzo. Então, vou ler esse pedacinho. Mountains cover much of the islands. Então, as montanhas cobrem muitas das montanhas ali, muitas das ilhas, perdão. On the South Island and Southern Alps contain the country's highest peak. Então, as ilhas do sul e do sudeste, ali, dos Alpes do sudeste, contém o quê? Os picos mais altos do país. And many glaciers, e muitas geleiras. New Zealand, longest river, the Waikato, is on the North Island. Então, o maior rio, ó, longest, tá? Lembra que terminando com ST, a palavra tá fazendo uma comparação com todos os outros. Então, long é o maior, né? Grande. Longest, o maior de todos os rios. Na Nova Zelândia se chama Waikato, que fica na Ilha do Norte. New Zealand has several types of flightless birds and cloud macaques. Então, ó, a Nova Zelândia tem vários tipos de animais, pássaros que não voam, tá? Mas são pássaros. Incluindo os tacarres, que é o nome aí de um pássaro, e aí tem outros que ele fala, tá? Deixa eu ver se dá para ler aqui em cima. Ver se tem aqui. Aqui, tem. Ó, tem vários tipos de animais que não voam, ó. Pinguins, kiwis, tá? Kiwi Bird, the New Zealand National Symbol. Então, o símbolo da Nova Zelândia é esse tipo de pássaro aqui, tá bom? Chama pássaro kiwi, não é a fruta. Agora, o próximo da leitura seria Austrália. Vou ler aqui embaixo, que é mais fácil, né? Tá maior para eu ler. Australia is the largest country in the world, but it's also the smallest continent. Então, ó, a Austrália é uma dos maiores, a largest, maior país do mundo, né? Mas ele está no menor continente, ó, menor, pequeno, small, pequeno, smallest, o mais pequeno de todos, do continente. The southwest are the Australia Alps. Então, no sudeste aqui, tem os Alpes da Austrália. Mount Kukusu, que eu também não sei se é assim que se lê, mas tá lá, né? Australia Tallest Mountain. Então, é a montanha mais alta da onde? Da Austrália, ó, Tallest, a maior de todas, né? A mais alta de todas. E aqui tem a medida dela, né? Em português, aqui ele mede em pés, né? 7.310 pés, mas em português seria 2.000 metros, 228 de altura, tá? High, de altura. The country is home to many unique animals. O país é a casa de alguns animais únicos, como marsupiais. O que são marsupiais, gente? São aqueles que têm bolsinha para carregar o próprio filhotinho, né? Como canguru, koala, que é outro tipo de canguru, alabis, né? E lá também tem crocodiles, né? Que são os crocodilos, lizard, lagartos, snakes, cobra, turtles, tartarugas, and parrots, papagaios que vivem por lá, né? E a última, eu gostei do último país, aqui. New Zealand eu já li, Austrália, falta Papua New Guinea. Vamos ver se tem. Tem. Ó. Papua New Guinea
lies north of Australia. Então, a Papua Nova Guiné fica no norte da Austrália. E o que mais? Tall mountains rise on the main island. As montanhas altas e o rio, a beira do rio são as principais ilhas, né? Uma das suas principais ilhas. The climate is warm and rainy. O clima é quente, né? Não muito quente, é abafado. E chuvoso. Isso daí a gente aprende lá atrás, né? O clima. Rainforest cover much of the land. Então, as florestas, a chuva cobre, né? Muitas das florestas da ilha, certo? Pine, vamos lá. Seria o pico ali, né? Ou a cake and cedar trees grows the higher region. Então, esse nome aqui é pinheiros, né? Ok. Carvalhos e cedro, e árvores de cedro cobrem toda essa região mais alta. Então, na região mais alta tem esse tipo de árvore, pinheiro, cedro, que a gente viu aí. Pinheiro, cedro e, que eu falei para vocês, carvalho. São todas parecidas, né? O wake aqui é carvalho. São árvores bem parecidas, pinheiro, cedro. Todas parecem aquelas árvores de Natal, tá? Então, é o tipo de vegetação que tem ali no alto das montanhas, nas regiões mais altas, tá? Que tipos de animais tem, né? Árvores cangurus mesmo, né? Ali. E egg-laying mammals. Então, esse mamífero aqui, né? Chamado equinas, que eu procurei para ver, tá? Vou ver se eu consigo pôr para vocês verem aqui que não tem uma figura dele. Ali tem um canguru. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo. Tem mamíferos que põem ovos, muito estranho essa frase. É que a gente não conhece o tipo dos animais, né? Estou procurando aqui mamíferos produtores de ovos, chamados equidnas. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google para vocês. Aí eu já ponho para vocês verem equidna. O tipo de animal que é esse? É um mamífero que põe ovos. Ah, ele é parecido, deixa eu colocar para vocês verem, ó. Ele é parecido com um porco-espinho. Estão vendo aí, ó? Eles vivem lá na Austrália e equidnas e ornitorrincos, que eles põem ovos. São mamíferos, porém põem ovos. Olha aqui, ó, tá vendo? É assim, diferentão. Isso daí que são as equidnas, tá? Que tem lá na Austrália, bastante. Mamífero que põe ovos, bem interessante. Isso aí é parte de biologia, e eu aí não sei como explicar isso daí, mas é isso aí. Então, vamos voltar lá ao texto. Então, na Papua Nova Guiné tem esse tipo de animal, tá? Então, vamos voltar lá. Nós lemos os 3 textos, vamos voltar na primeira pergunta lá em cima. Então, o que eu não vou achar nesses 3 textos? Que informação que eu não vou achar? Marquem uma. Depois, baseados nos títulos, no titles, no layout, o layout é a forma como está sendo apresentado, e a informação no texto, onde você acha que pode ser encontrado esse tipo de texto. Aí é a mesma pergunta lá.
um website de comédia ou de figurinhas, não, de bis, de cartoons, né? Uma enciclopédia online ou num blog especializados em histórias de viagens. É basicamente a mesma pergunta, né? Aí aqui, sobre a primeira, ele quer, que eu já li o texto para vocês, qualquer coisa, vocês voltem aí no vídeo para ouvir a leitura daqui. Então, ó, características geográficas, ele quer, número 1, nome e altura das montanhas, e a fauna e a flora. Então, os tipos de animais que vocês vão encontrar e os tipos de plantas, tá? Que ele citou aqui. Só eu li para vocês, e aí vocês vão colocar. Por exemplo, os animais estão todos aqui. Agora, o tipo de planta, vamos ver se fala. Eu não vi falar de plantas. Então, aí, se vocês não encontrarem as plantas, vocês coloquem só o nome dos animais aqui. Pode ser em inglês mesmo, tá? Depois, da Nova Zelândia, você vai escrever aqui que palavras que vocês acham, vou assim, não rolou. Vamos fazer um caderno mesmo, né? Não vou mexer nisso. Que palavras que vocês acham que foram usadas aqui para dar direções? Aí ele mostra algumas palavras que são usadas aqui, ó, pontos cardeais. Então, north, este, south, west. Então, norte, oeste, sul, norte, leste, sul e oeste, tá bom? E aqui os pontos intracardinais ou ordinais, que a gente chama, né? Então, nordeste, nordeste, sudeste, sudeste, sudoeste, sudoeste, noroeste e noroeste, tá bom? Então, tá perguntando se aqui tá mostrando alguma dessas palavras. E na última, ele pergunta, escreva adjetivos. O que são adjetivos, gente? Características. Palavras que dão características às pessoas, lugares. Então, vou ler um, por exemplo, aqui. Tall. Tall, alto, é uma característica, tá? Então, tem mais características, ó, sobre o clima, o que mais? Então, vocês vão colocar algumas características, alguns adjetivos que vocês encontrarem aqui no texto. Lembrando que adjetivo pode ser bom ou ruim, então pode ser característica boa ou ruim, tá? Não são só as boas, não. O que são os Wallabies e as equinas, tá? E vocês vão marcar aqui a resposta, certo? Então, só isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, no meu WhatsApp particular, só mandar uma mensaginha. Se por acaso eu atrasar um pouquinho para responder, porque eu estou em outra escola, né? Às vezes não dá tempo de ficar entrando, ou às vezes eu não estou com o computador à disposição, porque às vezes alguém pergunta assim para mim, professora, eu fiz as atividades, eu anoto tudo numa planilha. E às vezes o computador não está comigo, tá em casa, tá, né, no armário, então eu tenho que pegar para poder ver essas planilhas, essas anotações, tá bom? Então, só esperar um pouquinho. Se vê que eu demoro muito para responder, dá um toquinho. Teacher, lembrei de mim, tá? Aí eu vou responder, certo? Então, see you next English classes. Vejo vocês aí na próxima aula de inglês. E lembrando que as perguntas que vão na próxima semana no formulário são sobre essa aula de hoje. Então, qualquer dúvida é só entrar aí no vídeo de novo, tá? Bye, bye!